Levante uma das suas mãos e diga isso: Deus é bom demais. E nessa noite, mais uma vez, a palavra de Deus vai fazer um efeito transformador na minha vida. Eu não sairei daqui do mesmo jeito que eu entrei. Eu vou sair daqui mais semelhante a Jesus, em pensamentos, palavras e ações. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Gente, eu não vou começar uma série nova hoje. Eu queria falar um pouquinho sobre vida cristã prática e prática de vida cristã. O título dessa mensagem que eu quero ministrar para você nessa noite é Princípios para viver uma vida fantástica, na paz, no shalom de Deus. O shalom de Deus é onde acontece a prosperidade. Não é na ansiedade, não é no muito fazer, não é no muito se esforçar. É no shalom de Deus, é na paz de Deus, é no descanso de Deus, aonde a prosperidade, a vida vitoriosa acontece. E eu quero falar para você sobre prática de vida cristã e vida cristã prática. Porque o justo viverá pela fé. Não é que o justo aos domingos, não é quando tiver uma campanha, não é quando o problema apertar e eu aperto o botão de emergência da fé. Não, o justo viverá pela fé. Fé é um estilo de vida. É muito mais do que uma doutrina, do que um pensamento, uma filosofia, é muito mais do que discussão teológica. Nós podemos sentar aqui e ficar uma noite inteira teorizando sobre a fé, catando versículos bíblicos, apontando, decorando, conversando um com o outro. Você diz que acha isso, eu acho aquilo, mas no final das contas, se a gente não coloca em prática a fé que a gente entendeu, a nossa fé, o apóstolo Tiago escreve dizendo que a nossa fé, se não é colocada em prática, se não tem obras, ela é papo furado, ela é morta. E o plano, o propósito de Deus para a sua vida é um plano de uma vida fantástica. Deus não planejou para você uma vida medíocre, Deus não planejou para você uma vida de miséria, Deus não planejou para você uma vida de fracassos, Deus planejou para cada ser humano que existe na face da terra uma vida absolutamente fantástica. Amém? Cada um de nós aqui, Deus não olha para a igreja e vê uma massa, não, Deus olha para a igreja e vê cada um de nós, cada um de vocês. E para cada um de vocês, para cada um de nós, Deus tem um plano de uma vida fantástica. O que a gente precisa é entender o processo do trabalho, da operação da palavra. Eu quero encorajar você, como encorajei o pessoal dos outros cultos do dia, eu quero encorajar você a se disciplinar para tomar nota daquilo que você ouve aqui. A você trazer um iPad, onde você possa escrever, digitar. Agora tem um iPad com aquela caneta, né? Eu não sei como é que chama aquela caneta, mas tem um nome lá. iCaneta, não sei. Que você pode escrever até, né, como se estivesse escrevendo num papel, num caderno. Eu quero encorajar você a trazer, de repente, um caderno. Tem aqui o planner das únicas, não é? Que tem espaço para você tomar nota, para você escrever. Por quê? Por que isso? Porque a Nova tem um estilo um pouco diferente. Algumas igrejas, o pastor prega, pregação é diferente de ensino. Aqui na igreja isso acaba transbordando para os outros pastores. No meu ministério, eu sou um pastor mestre. E aquilo que eu prego aqui, 99% dos cultos que eu prego é ensino, não é pregação. E aquilo que você aprende tomando nota, você aprende mais e melhor, fixa mais. E a palavra não fixada não produz resultado. Você sabe que Jesus, ele quando fala sobre a parábola do semeador, ele diz, Marcos capítulo 4, né, a parábola do semeador, Jesus disse que essa é a mais importante das parábolas, que se os discípulos não entendessem essa, não iam entender o resto. E ele diz que a parábola, que é a semente, é a palavra, e o solo, aonde a semente cai, é o coração do homem. E aí ele fala sobre tipos diferentes de solo. Uma caiu no solo à beira da estrada, outro caiu no solo pedregoso, outro caiu no solo espinhoso e não produziram nada. Mas aquela que caiu no bom terreno, no bom coração, essa produziu a 30, a 60 e a 100 por 1. Agora, olha só a situação. Aqui caiu no bom solo, no bom coração, não produziu simplesmente a 100 por 1. Produziu a 30, a 60 e a 100 por 1. A 30 por 1 já está bom pra caramba. Mas eu prefiro 100 por 1. 60 por 1 está melhor ainda. Mas eu ainda continuo preferindo a 100 por 1.
Então, até mesmo no solo bom, ela não produz o potencial pleno que ela tem. E você percebeu que a porção menor é a que recebe mais? É porque na grande maioria não produziu nada, e naqueles onde ainda produziu alguma coisa, produziu aquém, abaixo do pleno potencial da semente. Eu quero que seja produzido no meu coração a vontade de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus, a vida fantástica que Ele tem para mim. Eu quero que seja reproduzida a 100 por 1. Amém. Quem está nessa comigo aí, levanta a mão e diga glória a Deus, diga amém. Eu estou nessa. Mas Jesus diz o seguinte, quando ele conta, a palavra, ela faz esse efeito de produzir a 100 por 1, quando aquele que ouve de bom e reto coração. Ou seja, ouve a fim de aprender, ouve a fim de receber, ouve e concorda, ouve e abraça, ouve e incorpora, ouve e coloca aquilo como algo enraizado no seu coração, no seu espírito. Sem isso, a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. E esse é um grande diferencial. Na Nova, nós temos cultos aqui que são verdadeiras aulas. Porque muitas vezes, esse é o problema às vezes com um culto onde que você ouve meramente uma pregação. Às vezes o pregador, ele tem 90% de empolgação e só 10% de conteúdo. Você sai empolgado, mas meio vazio. Às vezes eu talvez não produza muita empolgação, mas se você colocar em prática, eu garanto para você que a sua vida vai passar de um patamar aqui para um outro aqui. Eu não estou dizendo para você que você vai ficar milionário, que a sua vida vai virar um mar de rosas, que você não vai ter mais problemas. Eu estou dizendo para você que Deus vai te capacitar para que mesmo tendo lutas, você enfrente e vença. Amém. Se a Bíblia chama você e a mim de mais que vencedores, é sinal de que tem uma batalha para ser, tem algum adversário para ser enfrentado. Às vezes o adversário é você mesmo. Às vezes a gente precisa lutar contra certas índoles que estão dentro de nós. Às vezes a batalha é interior, mas quando você vence um adversário, você pode se dizer vencedor. Quando você se superou o medo, superou a insegurança, superou os traumas, você venceu alguma coisa. Então você agora é classificado por Deus como mais que vencedor. Então eu quero que você entenda aqui que eu vou falar de princípios que são coisas práticas. Presta muita atenção, porque são 5 princípios, e se você colocá-los em prática, eu garanto para você, você vai sair de um patamar para um outro mais elevado. E quanto mais você praticar aquilo que você vai ver aqui, mais patamares elevados você vai começar a alcançar. Deixa eu começar dizendo para você que existem muitas coisas que são às vezes pequenas coisas bobas que tiram o seu foco do shalom de Deus, que levam você para o esforço, que levam você para o estresse. E eu disse para você, a prosperidade, a vida abundante, a vida fantástica que Deus tem para você, se encontra dentro do shalom de Deus. O shalom de Deus é a paz do Senhor. É a paz que provoca descanso em nós, tranquilidade e certeza de que Deus está no controle e que Ele vai produzir aquilo que Ele prometeu na sua palavra. Mas existem muitas coisas que tiram o foco no seu dia a dia, coisas às vezes banais, mas que tiram o foco, que tiram você do shalom, da paz, da tranquilidade, do descanso, e levam você para o estresse, que levam você para o desespero, coisas banais às vezes. Você está às vezes como o nosso querido grande sábio aqui, que subiu até o Monte Tibete, chegou lá em cima, sentou para buscar paz interior. Não tem barulho de carro, não tem vizinho para incomodar, não tem ninguém ali, aquele silêncio, e no meio daquele silêncio, de repente, alguma coisa começa a vibrar. Brrr, brrr, brrr. O camarada vai atender, o que é? É a operadora te oferecendo um pacote. É de novo a TIM, é a Oi, é a Vivo. Tem um pacote, uma promoção. Eu não quero promoção. Mas não adianta. Você fala, não adianta. Você de repente você toca o telefone, você olha no celular e você vê assim um prefixo de Goiás. Você não conhece ninguém em Goiás. Tem um prefixo de Minas. E você fica, aí você atende, porque você fica preocupado, você fala assim, de repente alguma coisa, alguém que está precisando de uma ajuda, algum amigo, algum parente, alguém da igreja passou meu telefone, foi uma pessoa que está desesperada, quando você atende, é uma promoção, vai dar promoção para sua avó, não quer promoção, te telefona 5 vezes por dia ou mais. Tem recebido esses telefonemas? Ô desgraça.
Né? Você quer responder, mas não tem ninguém do outro lado para atender o que você quer. Taca fogo nesse negócio que está com o meu nome aí. Outro dia recebi um telefonema me oferecendo uma promoção, né, assim, não, o senhor foi selecionado. Foi selecionado para receber um pacote especial. Porque o senhor é um cliente especial. Cara, só que eu já tinha saído daquela operadora há mais de 5 anos. Falei, o que meu nome está fazendo aí? Não, seu nome está aqui no arquivo. Falei, queime esse arquivo, queime esse HD aí, pelo amor de Deus. Bota só tomada de 220 e queima essa porcaria. Porque eu já saí dessa operadora há mais de 5 anos atrás. E vem para tirar o seu foco, né, daquilo que conduziria você para a paz. Sabe, às vezes você está com uma dessas meninas aqui, né, a conversinha das duas, não pise nisso aí. A outra pergunta, por quê? Ela responde, porque a minha mãe quando pisa chora. É uma coisa banal, né? É uma coisa pequena, mas a pessoa fica estressada. Caramba, eu estou acima do peso, tem que perder 2 quilos. E ela perde o foco. Ela perde o foco do shalom, do descanso. Ela perde o foco. E Deus, o plano de Deus para você não é falência, não é estresse, não é miséria, não é pobreza, não é perda. O plano de Deus para você é um plano de uma vida vitoriosa. Sabe, é o que a gente ouviu aqui do testemunho da Isabela, às vezes é difícil. Você não consegue aceitar que Deus quer que você seja feliz. Não, é bom demais para ser verdade. Esse negócio da graça é tão fácil assim? Não, não é possível. E a gente ouve as coisas e pensa assim, não, mas tem que ter algum sacrifício. Isso é da carne, né? É natural da carne. Eu tenho que pagar um preço para alcançar. Mas olha só, bota na sua cabeça o seguinte. Quando aquilo que te parece um sacrifício, e eu vou falar de coisas aqui que vão parecer para você um grande sacrifício, mas quando você se dispõe a colocar em prática aquilo que parece para você um grande sacrifício, a decisão é sua, mas o milagre é de Deus. Não é o seu esforço que produz o milagre, é a sua decisão. Entenda só o seguinte, você é o administrador da sua própria edificação, não sou eu, não é o pastor, não é ninguém. Você que é o administrador da sua própria edificação. É você quem decide. Está na sua mão. A palavra que eu prego aqui pode ser uma bênção, pode ser maravilhosa. Se você não toma a decisão de praticar, resulta em nada. A questão não é se a palavra é uma bênção ou não é uma bênção. Porque tem gente às vezes que fala, não, mas o que eu estou precisando é de uma igreja do poder. Aquela igreja que manifesta a capeta e bota a capeta para correr. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes expulsar o demônio da vida de uma pessoa torna o estado dela pior do que o anterior. Às vezes eu preferi deixar o capeta quietinho lá, ela vindo à igreja para ouvir a palavra. Por quê? Porque Jesus disse, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Não é o pastor fulano, não é o bispo ciclano, não é a igreja tal, mas é a ouvir da verdade. Porque Jesus diz o seguinte, o estado da pessoa endemoniada é terrível, mas se o demônio sai, deixa eu te dizer uma coisa aqui que é uma realidade. Muitos de vocês aqui, que estão frequentando aqui a igreja nova há muito tempo, chegaram aqui, e muitos de vocês eram endemoniados. Você não sabia, mas tinha um monte de capeta morando aí dentro de você. Você não manifestou, você não caiu no chão, não rolou, não babou, mas o capeta saiu, sua vida mudou. Por quê? Porque você ouviu a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Sabe o que Jesus disse sobre essa história de expulsar demônio? Ele diz o seguinte, se você conhece a pessoa, você, não tem demônio, tá, sai! Quantos tem aí dentro? Somos 150, está tudo espremido ali. Um dando cotovelada no outro, chega para lá, não tem espaço, fica quieto aí. Saiu os 150. Sabe o que a Bíblia diz? O demônio sai e vai procurar pousada. Aí ele vai para Cabo Frio, vai para Búzios, procura, não encontra, roda pela região dos lagos, não encontra, está tudo ocupado, época de férias, tudo ocupado, ele volta. Quando ele volta, ele olha e fala assim, ih, rapaz, a casa está vazia. Aí ele não somente volta, como diz a Bíblia, que ele traz mais 7, piores do que ele, e o estado daquela pessoa se torna pior do que o anterior. O que adiantou expulsar demônio, sem que a pessoa conheça a verdade? Resolve nada. Então o que você precisa,
não é de uma igreja do poder, onde vai a igreja do reteté. O que você precisa, é de ouvir a verdade. E por isso é que eu encorajo você, se você está ouvindo, anota, escreve, anota no celular, no iPad, no iPod, no não pode, mas dá um jeito, no papel, no caderno, porque você é o administrador da sua própria bênção, não sou eu, nem é Jesus, é você o administrador. Ele te entrega e você que vai, o que você vai fazer com aquilo que você recebeu? Sabe, em outras palavras, eu estou dizendo que a sua vida pode mudar, e é você, ninguém mais é quem vai decidir quando e o quanto a sua vida vai mudar. Quando eu digo para você assim, esse culto hoje, a sua vida pode mudar da água para o vinho. Eu disse que a sua vida pode. Por que pode e não vai mudar da água para o vinho? Porque não é uma imposição, é uma oferta. Quem pega, leva. E é preciso que a gente pegue o que Deus oferece para a gente. Então, primeiro princípio, medite na palavra de Deus todos os dias. Pastor, mas eu não tenho tempo. Tem. Você tem tempo. Você está administrando mal o tempo que você tem. Você tem 24 horas igual a qualquer pessoa no mundo. Olha só o conselho que Deus deu para Josué. Josué, não cesses de falar deste livro da lei. Presta sua atenção numa coisa. Tudo que Josué tinha para ler e meditar da parte de Deus eram os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá. O que ele tinha na mão era um rolo com Gênesis, outro com Êxodo, outro rolo com Levítico, Deuteronômio, Números, era só o que ele tinha. Você e eu temos Gálatas, Efésios, Filipenses, Tessalonicenses, 1 Coríntios, 2 Coríntios, 3 Coríntios, 4 Coríntios, 5 Coríntios, Apocalipse, tem tudo lá. Ele só tinha esses 5 livros, e era livro da lei. O que ele tinha na mão era a lei, não era nem a graça, ele só tinha a lei. Aí Deus dá um conselho para ele: medita nisso aí, dia e noite. Deus não diz assim, 3 vezes por semana já está bom, Josué. 3 vezes por semana é uma boa dose. Não, você medita nisso aí, todo dia, dia e noite, o dia inteiro. Reflita a respeito disso aí, o dia todo dia. Você toma uma decisão dessa, e o pessoal vai chamar você de fanático, está doido e tal, agora fanatizou. Se você for ficar dando ouvidos aos conselhos do mundo, você está frito. Você vai voltar para o buraco de onde você saiu. É preciso entender que o que ele disse. Agora, olha só o que Deus disse para ele: medita nisso aí, dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Em outras palavras, para que você pratique aquilo que você vai ler e meditar. Para que você seja um praticante da palavra e não meramente um ouvinte. Agora, olha só o que Deus diz para Josué. Então, fazendo isso, você fará prosperar o seu caminho e você será bem sucedido. Deus não diz assim: se você fizer isso, eu vou fazer você prosperar. Não, se você fizer isso, é você mesmo, que é o administrador da sua bênção, você vai fazer o seu caminho prosperar. Você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. Caramba! Deus deu na mão de Josué. Está aqui, Josué, está aqui a faca, está aqui o queijo, agora é contigo, cara. Eu te dei a faca, te dei o queijo, agora é contigo. Se você vai cortar uma fatia grossa, uma fatia fina, você vai comer muito ou vai comer pouco, isso agora é contigo, não é mais comigo. Eu te dei o recurso, agora usa o que eu te dei. Bota em prática, medita nisso aí dia e noite. Medita na palavra, porque Deus tem uma vida fantástica para você viver. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso: Deus tem uma vida fantástica para eu viver. Aleluia! Não posso perder essa. Segunda coisa, ore em línguas todos os dias. Ore em línguas todos os dias. Ah, pastor, mas eu não sou batizado com o Espírito Santo, com evidência de língua. Dá seu jeito. Dá seu jeito. Trata de ser. Trata de orar e falar em línguas. Mas também não consegue. Ah, eu não consigo. Gente, hoje eu estou meio assim. Eu estou meio danado. Vou falar. Eu não ia falar, mas eu vou falar. A gente, às vezes, aqui, no mínimo 2 vezes por ano, a gente tem aqui 2 semanas, uma no primeiro semestre, outra no segundo semestre, no mínimo, 2 semanas que a gente chama Semana do Espírito Santo. A gente ministra sobre o Espírito Santo, fala sobre o Espírito Santo todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, a gente fala sobre o Espírito Santo, a gente ensina sobre o batismo do Espírito Santo, o caráter de Jesus, o fruto do Espírito e tal, a gente ensina tudo, e aí sempre tem uma oportunidade que a gente chama as pessoas para vir à frente e receber o batismo com o Espírito Santo. E a gente explica: olha só, você tem que abrir a boca e falar.
Eu vou orar por você, nós vamos orar, vamos ungir você com óleo 40, aquele óleo de caminhão queimado. Você não quer poder? Então vamos botar. Mas você vai receber a oração e você tem que abrir a boca e falar. Porque de boca fechada, você não vai falar nem em línguas, nem em português, nem em inglês, alemão, tcheco, nada. Você não vai falar nada. De boca fechada, você não fala nada. Então, você tem que chegar aqui, receber a oração, você abre a boca e deixa sair. Não fica falando aleluia, aleluia. Isso é português. Esquece esse troço. Não fica glória a Deus. Esquece esse negócio. Abre a boca e deixa sair. É esquisito. Ah, pastor, mas eu acho que é muito esquisito. É por isso que chama língua estranha. É esquisito mesmo. Ah, mas é porque eu não entendo, pastor. Eu queria entender. Não é para entender, é para falar. Mas pastor, por que eu não entendo? Porque chama língua estranha. Se não fosse estranha, você entendia. Não é para entender, é para falar. Então, aí a pessoa vem aqui para frente, a gente ora, põe a mão, aí a pessoa... E tem gente que começa a fazer força. Não vai sair língua, vai sair outra coisa. A pessoa... Para de fazer força, abre a boca e fala. Cara, eu ainda era pastor auxiliar, lá na igreja de Nova Vida de Bom Sucesso. E aí nós num encontro de meio de semana, teve uma noite que eu chamei o pessoal à frente para receber o batismo do Espírito Santo. Vi uma penca de gente, veio gente pra caramba. E aí eu orei, todo mundo foi batizado do Espírito Santo, menos uma pessoa. Aí terminou o culto, o cara veio para mim, pastor, não consegui falar. Ora por mim, eu falei, vamos orar, olha só. São 9:30 da noite. Eu estou cansado. Estou com fome. Tu viu que eu me esgoelei nesse culto aqui, não viu? Tu viu que eu pulei para lá, pulei para cá, fogo do céu, aleluia. Tu viu, não viu? Eu estou cansado, eu estou com fome, eu quero subir. Então, olha só, eu vou orar por você, eu vou impor as mãos na sua cabeça, eu vou orar, quando eu terminar de orar, você vai abrir a boca e vai falar em línguas. Amém, pastor, amém, pode orar, pode orar. Pai, em nome de Jesus, vem com o teu fogo, aleluia. Terminei, cara. De olho fechado, eu falei, alô, abre o olho, olha para cá. Olha só, 15:10, cara. Eu estou com fome. Já deu a hora, já passou. Olha só, a igreja já está até meio vazia. O pessoal está indo embora. Eu vou impor as mãos na sua cabeça, vou orar mais uma vez. E quando eu terminar de orar, você vai abrir essa boca e vai falar em línguas. Tá bom, pastor, entendi, pastor, pode orar, pode orar. Senhor, é com o teu espírito, teu fogo do céu, abençoa, em nome de Jesus, amém. Alô, abre o olho, olha aqui para mim, olha só, 10 horas da noite, cara, agora deu. Então, olha só, eu vou orar mais uma vez por você. Eu vou impor as mãos na sua cabeça, eu vou orar, quando eu terminar, se você não abrir a boca e começar a orar em línguas, eu vou sentar um tapa na tua orelha que tu vai falar em língua até pelos cotovelos. Cara, não precisou nem orar, quando eu botei a mão, o cara já saiu tudo, na hora. Cara, tem gente que parece que você tem que meter um saca-rolha, rapaz. Pelo amor de Deus. Onde é que você viu um negócio desse? E por que eu preciso falar em línguas todo dia, pastor? Porque, na verdade, falar em línguas é simples, é abrir a boca e falar. É pela fé. Não é porque eu senti um arrepio, não é porque veio o Espírito Santo e entrou e eu não consigo controlar. E aí agora, pastor? Não é isso. Não é isso. Quem perde controle é quem está possesso de demônio. O Espírito Santo não é demônio. A pessoa não perde o controle. Pelo contrário, a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Cara, então você tem que orar em línguas. E por que eu tenho que orar em línguas todos os dias? Porque a Bíblia diz que o que fala em outras línguas a si mesmo se edifica. Então eu não posso abrir mão de um recurso que traz edificação para o meu espírito. Edificar é planejar e aumentar, fazer uma obra para aumentar, não é para fazer crescer. Cara, então eu não posso abrir a mão de um recurso desse que vai me trazer crescimento espiritual. Amém, gente? Não posso abrir mão disso. Porque, não, mas na outra igreja falaram que eu tenho que sentir isso. Você não tem que sentir nada, não é pelo que você sente, é pelo que você crê. É pela fé. Em terceiro lugar, seja uma pessoa generosa. Aprenda a ser uma pessoa generosa. Seja uma pessoa generosa. Dá uma olhada só no que Jesus disse sobre generosidade. Deem e lhes será dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente lhes será dada, porque com a medida que tiverem medido, vocês serão medidos também. Você sabe que isso aqui é fundamental e importante para uma vida prosperar. Entender isso aqui.
Mas de vez em quando Deus fala conosco através de uma mula. De vez em quando eu ouço certas pessoas que não são da igreja, são do mundo, e elas falam certas coisas que eu ouço e falo, caramba, isso é Deus falando comigo. Deus falou pela boca da mula. Caramba. Eu estava num carro uma vez, e aí eu sempre vou escutando rádio, estava escutando uma determinada rádio, tocou uma música de um estilo musical que eu não gosto. E quando eu escuto um estilo musical na rádio que eu não gosto, eu simplesmente aperto o botão para mudar de rádio. Mas naquele dia eu não sei porquê, eu não apertei o botão e ficou tocando. E aquele estilo musical, caramba, eu não aguento, tal do reggae. Não dá, para mim não dá. Não aguento. Mas aí eu continuei escutando, não sei se aquela banda ainda existe, se ainda está junto ou se já acabou, nem sei. Mas o cara disse uma frase no refrão da música, não sei se você vai reconhecer a música, se você já ouviu, se você conhece. O cara falando, quando ele falou a frase no refrão da música, eu falei, caramba, isso aí é Deus falando comigo, cara. A frase da música diz o seguinte, só é seu aquilo que você dá. Uau, eu falei, caramba, é exatamente isso. Só é teu, na verdade, aquilo que você dá. Porque se você tem na sua mente, no seu coração, a capacidade, a liberdade para olhar para alguém e você diz, caramba, eu tenho 2 relógios, o cara não tem nenhum, ele perdeu o dele quebrou, eu tenho 2. Quer saber de uma coisa? Vou dar para ele. Aqui, toma aí, cara, toma de presente. Pô, mas esse relógio é caro. Não, mas toma aí. Porque enquanto você não tem no seu coração, na sua mente, essa liberdade, você não é o dono do relógio, o relógio é que é seu dono. Esse é que é o problema em relação às coisas. A gente pensa que nós somos donos das coisas, e muitas vezes são as coisas que nos têm. E só passa a ser seu de verdade no momento em que você tem a liberdade para dar aquilo. E no momento que você dá, já não é mais seu. Caramba, foi meu por tão pouco tempo, só um pouquinho de tempo. Qual o tempo? O tempo que você tomou a decisão e deu. Sabe, quando você olha para um texto como esse, que é um texto que é um segredo de vida próspera, ele diz o seguinte, bem-lhes será dado boa medida. Quando eu olho para isso aqui, o único tipo de exemplo que eu consigo lembrar é uma coisa que está em extinção, que eu acho que já, no Rio de Janeiro não deve existir, se ainda existe, deve ser assim, bem lá no subúrbio, nos lugares mais distantes, ou talvez nas cidades menores do interior. Mas quem é que já teve a oportunidade na vida de comprar numa quitanda? Cara, quando eu era criança tinha quitanda, eu morava na Tijuca e tinha quitanda, tinha várias quitandas na Tijuca. E normalmente quitanda era o seguinte, né? Sua mãe dizia para você, vai na quitanda lá do seu José, na quitanda do seu Manel, do seu Joaquim, e traz lá 1 quilo de farinha. Você nem levava dinheiro, né? Chegava lá, seu Manel, seu Joaquim, seu José, mamãe mandou buscar 1 quilo de farinha, e ele só anotava no caderno, né? Depois no final do mês a mãe, o pai ia lá e pagava. Eu tinha um cunhado que tinha uma conta num lugar desse, e a minha esposa, que era a irmã mais nova, ela ia lá e pegava chiclete, bala, doce, e dizia, bota na conta do meu irmão. Meu irmão não sabia de nada. No final, quando ele ia pagar, tinha mais os biscoitos, as coisas que ela ia lá pegar. Porque você não chegava nem com grana. Você simplesmente chegava e dizia, pode anotar no caderno aí. E se o camarada fosse um camarada, gente boa, gente fina, você chegava, seu José, eu vim aqui comprar 1 quilo de farinha. Mas se ele queria fidelizar o cliente, naquele tempo não tinha esse termo, né? Fidelizar, agora tem. Se ele quiser, o cara, gente boa, queria fidelizar o cliente, o que ele fazia? Ele pegava um saco de papel, porque a farinha não estava naquele pacote que você compra hoje no mercado, pacote fechado, né? Você compra a farinha hoje pela fé, que você não sabe o que tem ali dentro. Está escrito no pacote, farinha, você não sabe se é, você só vai saber quando você abrir. Lá você via a farinha, ela estava num saco, num canto, junto com um saco de feijão, um saco de café, um saco de um montão de coisa. O cara ia lá, pegava aquele saco de papel pardo, ia lá, catava a farinha e botava no saco, botava naquela balança, né? Que tinha 2 bandejas, botava o saco numa bandeja, ia botando os pesos para 1 quilo. Se ele fosse um cara, gente boa, ele pegava e dava uma boa medida. Você pediu 1 quilo, mas você vai levar 1,100 gramas. Você foi buscar 1 quilo, você já está levando 1,100, porque o camarada botou uma medida boa. Mas se ele fosse um cara gente boa mesmo, ele ia te dar uma medida recalcada. Ele ia pegar aquele saco, dava aquela recalcada assim, empurrava a farinha para dentro, botava mais 100 gramas, você que foi buscar 1 quilo, agora está levando 1,200. Mas se ele fosse um camarada gente boa mesmo, e quisesse te abençoar, ele te dava uma medida sacudida. Ele pegava aquele saco e dava aquela pancada assim no balcão, puf, 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 para a farinha assentar lá para baixo, e ele
botar mais 100 gramas. Você foi buscar 1 quilo, está levando 1.300. Se ele fosse um cara, gente boa mesmo, gostasse de você, ele te dava uma medida transbordante. Tá saindo farinha pelos lados. Mas se ele fosse um camarada, gente boa, ele te dava um outro saco com mais 1 quilo. Você foi buscar 1 quilo, levou 2. Porque ele foi generoso. E eu nunca vi ninguém que vá comprar um e seja oferecido, pague 1, leve 2, e a pessoa não cara, todo mundo, você sai de casa dizendo assim, eu vou no shopping só para passear, só para distrair a cabeça, estou sem ar-condicionado em casa, lá tem ar-condicionado, eu vou ficar umas 2, 3 horas andando por lá para pegar o ar, mas eu não vou lá para gastar. Você avisa isso para a família, você avisa isso para todo mundo. Aí você chega lá, encontra uma loja que tem um cartaz na porta dizendo assim, compre 1, leve 2. Aí você diz, vou entrar, vou comprar. Mas você trouxe dinheiro, não trouxe dinheiro, mas vai no cartão mesmo, não quero nem saber. Por quê? Porque não tem ninguém a quem seja oferecida uma boa medida, recalcada, sacudida, generosa, transbordante, que não queira pegar. Só tem um problema, é que essa medida, ela é precedida por alguma coisa. Jesus não disse, vocês vão receber. Não, dê, e então será dado a você uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosa. Começa com o dar, com a generosidade. Depois vem a consequência. Depois vem a colheita. Amém? Amém? Seja uma pessoa generosa. Em quarto lugar, seja uma pessoa grata. Isso é um exercício. Ser grato é um exercício. Nem é uma questão simplesmente de boa educação. É um exercício. Há inúmeras vezes, todo domingo, eu saio de casa, eu saio orando, porque eu saio meio angustiado. Eu falo, Senhor, eu estou indo para a igreja, o povo está naquela expectativa de receber uma palavra, eu estou achando que isso aqui está tudo embolado, vai dar ruim, Deus, me dá graça. Eu preciso da tua graça, eu preciso da tua direção para que a palavra saia exatamente como você quer que o povo ouça. Então, aí eu chego aqui, Deus abençoa, a coisa flui, me inspira na hora, sai ilustração, sai alguma brincadeira, alguma coisa. Quando eu chego em casa, às vezes eu já jantei, já assisti programa de televisão, já li algum livro e não me lembrei de dizer, Deus, obrigado, porque a tua graça fluiu, me abençoou e o culto foi uma bênção. Aí eu me toco, que eu passei alguns minutos pedindo socorro, Deus me socorreu e eu deixei horas se passarem para lembrar de dar graças a Ele. Às vezes eu só lembro no dia seguinte, eu falo assim, caramba, o culto ontem foi uma benção, eu não dei graças a Deus, Senhor, obrigado, foi bom demais. Sabe, eu todas as vezes que eu paro num posto para botar gasolina, eu sempre dou uma gorjeta para o cara, para o frentista, sempre. Nunca dou R$2, eu sempre dou no mínimo 5. Às vezes eu dou 10. Eu estou mais inspirado assim, eu dou logo 10. E é legal, porque quando você dá aquela gorjeta para o cara pega o dinheiro assim, ele conta, aí quando ele vê que você está pagando em cash, ele até te chama de doutor, tem dinheiro a mais aqui. Aí você fala assim, não tem dinheiro a mais não, o que sobrar da diferença da conta aí, o resto é teu. Cara, o sujeito o rosto do cara ilumina. Você pode dizer para mim assim, pastor, mas aqueles R$5 ou R$10 que você deu de gorjeta para o cara, não vai resolver o problema dele. Com certeza não. Mas provavelmente eu fiz o dia daquele cara um dia melhor. Provavelmente. Talvez esse cara tenha ido trabalhar num trabalho que é um calorão medonho, que você não gostaria de trabalhar, ele está lá trabalhando. Talvez ele tenha pegado, para chegar lá, BRT exprimido, feito uma sardinha na lata, um trem, levou 2 horas de transporte e vai levar mais 2 para voltar para casa. Talvez você tenha feito o dia daquele cara um dia um pouco melhor. Talvez o próximo cara que vier botar gasolina, ele vai atender com um sorriso de ponta a ponta, e não com uma cara mal-humorada. Sabe, o cara às vezes para e me pergunta assim, pastor, doutor, o senhor quer que lave o vidro? O senhor quer que jogue uma água? O senhor quer que caia o pneu? Eu falo, não precisa nada, não, está tudo certo. Cara, e o cara ainda fica assim, caramba, não fiz nada, só cumpri a minha obrigação, e o cara foi grato e ainda me deu uma gorjeta, caramba, eu fiz o dia do cara um pouco melhor. Sabe, às vezes você com uma atitude de agradecer um balconista, um porteiro do seu prédio, alguém muito humilde que não esperaria de você algum tipo de agradecimento, porque na cabeça daquela pessoa ela não está fazendo nada além da obrigação dela, talvez você esteja fazendo o dia daquela pessoa um dia um pouco melhor, pelo simples fato de você ser uma pessoa grata, de ser uma pessoa grata, sabe, ser agradecido. Olha só o que a ciência mostra para nós. Eu não estou falando agora para você aqui de Bíblia, estou falando de ciência. Pessoas gratas são pessoas mais felizes. Sabe, os psicólogos pesquisaram, analisaram, mediram, fizeram planilhas e gráficos, e depois chegaram à seguinte conclusão:
pessoas gratas estatisticamente são mais felizes. Pessoas que têm o hábito da gratidão são pessoas mais felizes. Colossenses 2, 6 e 7 diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Ou seja, sendo a cada dia mais gratos. A cada dia mais gratos. Em Efésios 5, de 15 a 20, diz lá: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É óbvio que o convite aqui não é Senhor, eu te agradeço pela doença, Senhor, eu te agradeço pela falência. Não, mas apesar da doença, apesar da falência, apesar do problema financeiro, ou apesar do problema que for, eu te dou graças porque eu sei porque sei que o Senhor está agindo nos bastidores e o meu problema está sendo trabalhado e resolvido por ti. Amém? Lá em 1 Tessalonicenses 5,18, ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. Você percebeu que no texto anterior ele disse: procurem conhecer e saber qual é a vontade do Senhor. E agora ele diz qual é a vontade: que você dê graças a Ele em tudo. Apesar do problema, apesar da luta, Senhor, eu te dou graças. Não é fácil manter firme uma confissão de fé, de gratidão a Deus, quando você está passando pelo meio do problema. É mais fácil gemer, chorar e reclamar. E as pessoas, quando você começa: Senhor, eu te dou graças, porque eu sou próspero. As pessoas que olham para você e sabem que você está com problema financeiro, elas são as primeiras a te criticar. Está maluco, cara? Está próspero o quê? Está todo ruim aí. Eu já ouvi esse tipo de confrontação, de ofensa. Cara, você está dizendo, Fragara, você está dizendo aí, você não prega prosperidade para todo mundo? Como é que você está passando por essa luta financeira? Como é que a tua igreja está passando por esse problema financeiro agora, essa dificuldade? Você não diz que é próspero? Você está aí com o sapato furado? Como é que pode isso? Mas é difícil nessa hora você dizer: Senhor, meu sapato está furado, estou passando por um aperto financeiro, mas eu sou próspero em nome de Jesus. A tua palavra diz que eu sou próspero, se a Bíblia diz, é o que eu sou, ponto final. É assim que é, fechou. É difícil, mas é preciso manter a sua confissão de fé. E uma das maneiras que você tem de manter a sua confissão de fé é você declarando gratidão a Deus, até por aquilo que Ele ainda nem fez, mas por aquilo que você crê que Ele vai fazer. Amém? Em quinto lugar, não seja dominado por ofensas. Não se permita ser dominado por ofensas. Seja uma pessoa liberadora de perdão. Não fique retendo mágoa, ressentimento, ira, ódio contra ninguém. Eu não sei quantos aqui já assistiram ontem, eu assisti pela terceira ou quarta vez um filme chamado Invencível. Quem já assistiu esse filme aqui? Cara, exatamente como nos outros cultos, a grande minoria das pessoas assistiram. Esse filme é um filme, uma história real, de um sujeito, um atleta olímpico norte-americano chamado Joe Zamperini. Esse camarada foi um corredor, que correu numa Olimpíada, foi campeão, medalhista, olímpico, mas ele foi, na época da Segunda Guerra, ele se alistou, foi convocado para o exército, ele foi servir, melhor dizendo, na aeronáutica, e num dos voos, o avião dele foi abatido, ele caiu no Oceano Pacífico, ficou dias, foi resgatado pelo exército japonês, e foi para um campo de prisioneiros. Esse camarada comeu o pão que o diabo amassou. Você vendo o filme, você só acredita porque a história é real. Porque se fosse uma história romanceada e inventada, você ia dizer: pô, o cara exagerou, o cara foi além. O escritor aí, pô, ele extrapolou. Não deve ter sido bem assim. Aí esse camarada, ele fez um propósito com Deus. Ele, nesse campo de prisioneiros, ele fez uma oração e disse: Deus, se eu sair daqui vivo, eu vou te servir para o resto da minha vida. Esse camarada, apesar de família italiana,
de background católico, ele se tornou um pastor. E aí, aos 80 anos de idade, ele sempre teve um sonho, ele foi a uma Olimpíada, foi campeão, foi medalhista, e ele sempre sonhou em conseguir de ir a uma outra Olimpíada, mas ele, na época da guerra, não teve como. E aí, aos 80 anos de idade, esse camarada foi, mais uma vez, a uma Olimpíada. Ele foi chamado, foi convocado para ser um dos carregadores da tocha olímpica. E aos 80 anos de idade, no final do filme ele aparece, o Real Zamperini, Real, correndo com a tocha, dando tchau para todo mundo. Adivinha em que Olimpíada esse camarada carregou a tocha olímpica? Olimpíada de Tóquio. E quando ele soube que ele ia em Tóquio levar a tocha olímpica, ele pediu ao governo japonês que reunisse todos os seus captores, os seus torturadores, para dizer a eles que ele perdoava a cada um deles. O chefe do campo, que foi quem mais o torturou, não teve nem coragem de ir. Ele deixou apenas o recado. Pode dizer para ele que está tudo perdoado. Se esse cara tivesse pedido, reúna os meus torturadores, porque eu quero dizer umas verdades para eles. Eu estou aqui, eu sobrevivi, e vocês, para mim, são a escória do mundo. Ninguém ia poder dizer para ele que ele estava errado. Mas ele fez uma opção diferente, de não viver em mágoa, ressentimento e ódio, e por isso, aos 80 anos de idade, ele estava muito bem obrigado, carregando a tocha olímpica, correndo. Aos 80 anos de idade, ele não estava... Não. Sabe por quê? Porque quando você libera perdão, isso provoca saúde. Quando você abandona a mágoa, a ira e o ressentimento, isso afeta de uma maneira tão positiva o seu espírito e a sua alma, que o seu corpo não aguenta e fica curado. Não seja dominado por ofensas de modo nenhum. Sabe, Romanos 12, de 9 a 21, diz assim: o amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Faltou um L ali no final, desculpe. Quanto a dar honra aos outros, tomem a dianteira em relação aos demais, sejam os primeiros. No zelo, não sejam desleixados, sejam fervorosos de espírito, sirvam o Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, na oração sejam perseverantes, ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Isso aqui, botar isso aqui em prática, você precisa ser capacitado como eu, nós precisamos ser capacitados pelo Espírito Santo, mas eu preciso colocar isso em prática. Sabe, tem uns crentes que leem algumas coisas aqui na Bíblia, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. E, em vez de serem orgulhosos, tenham convivência com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todas as pessoas. E, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. No texto original, ou melhor, no texto em português, na grande maioria das Bíblias, não tem esse de Deus. Aí a pessoa lê e ela pensa assim: não, eu não posso ir lá e matar o sujeito, mas eu posso me irar. Estou irado, é mesmo. Mas peraí, é de lugar a ira de Deus, não é a sua. E ele diz o seguinte, Paulo na verdade está citando um texto de Deuteronômio 32, 35, que diz o seguinte: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Deixa por conta de Deus, não fica planejando vingança, deixa por conta de Deus, e não tome isso aqui, a vingança pertence ao Senhor, não tome isso aqui ao pé da letra, pensando que Deus, a Bíblia diz que eu tenho que orar pelos meus inimigos, vou orar pelos meus inimigos, Senhor, meus inimigos, Senhor, rebenta, mata, passa o rodo, meu Pai, em nome de Jesus, dá acidente de carro, de moto, de automóvel, avião que cai, lancha que afunda, qualquer coisa, mas arrebenta com eles. Não, essa não é oração, não é essa. Sabe, alguém fez algo contra você, aí você recebe uma notícia, cara, sabe aquela pessoa, bateu na Avenida das Américas num poste, o carro perdeu, desgovernou, bateu num poste, se arrebentou todo, está no hospital, todo ruim.
É a mão do Senhor. Quer dizer, o diabo fez um estrago na vida do coitado, e você está atribuindo a Deus aquilo que o diabo fez. Não é assim, a vingança de Deus não é essa. Deixa isso por conta de Deus. Não fique imaginando o que Deus vai fazer ou deixar de fazer. Deixa na mão dele, ele vai resolver. Se preocupa só com uma coisa: eu preciso viver a minha vida e não a vida do outro. Então eu não posso ficar carregando essa mágoa, esse ódio, esse ressentimento, porque eu estou vivendo a vida do outro, ao invés de viver a minha. Eu tenho que viver a vida fantástica que Deus planejou e deu para mim. Amém? Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Pô, o cara estava esperando que você se vingasse, você está abençoando, a cabeça do cara ferve. Como é que pode isso? Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Você sabe que as pessoas olham, às vezes, para nós, porque nós somos crentes, somos cristãos, as pessoas pensam que a gente é bobo. Ah, vamos lá na igreja, porque crente é bobo. A gente chega lá, pede uma grana, não é porque crente é bobo. Está por fora, vamos lá. As pessoas às vezes chegam e contam uma história, rapaz. Pastor, eu vim aqui nesta igreja buscar uma ajuda, porque eu vim caminhando do Nordeste até o Rio de Janeiro, no caminho ninguém me ajudou, pastor, mas nessa igreja eu sei que tem amor, eu sei que vão me ajudar. Você olha para o sujeito e fala assim: rapaz, o cara veio andando do Nordeste até aqui, ninguém ajudou, e o cara está gordo. Que caminhada é essa que não queimou caloria, rapaz? E o chinelo do cara? Novinho, não gastou, foi o contrário, né? Sabe já que o chinelo gasta, chegou aqui com o chinelo novo, milagre, aleluia. Mas por que isso acontece? Porque as pessoas olham e pensam assim: crente é bobo, e não sabem que na verdade a gente está seguindo simplesmente o exemplo de Jesus. Sabe que Pilatos chegou para Jesus e disse: Jesus, olha só, se você disser para mim aquilo que eu quero que você diga, sua vida está aqui na minha mão, cara, eu posso te liberar, e se eu der uma ordem para te liberar, ninguém vai encostar um dedo em você, só fala aquilo que eu quero ouvir. E Jesus para ele: cara, você está por fora, você não está entendendo que se eu fizesse assim, ó, meu pai podia mandar legiões e legiões de anjos, e não ia ter Roma, não ia ter Pilatos que segurasse. A minha vida, ninguém toma, eu, espontânea e livremente, a dor. Cara, as pessoas pensam que podem fazer a minha, você de bobo, só porque você é cristão. Cara, a minha vida ninguém me enrola, eu me deixo enrolar. Faço cara de bobo, é mesmo. Cara, vou te ajudar. Vou te ajudar porque nem sei porquê. Cara, dá só uma olhada naquilo que a Bíblia pede de nós. Abençoar até mesmo quem é nosso inimigo. Sabe, o mundo vem para nós com essa conversa aqui. Cara, você não cansa de ser legal com todo mundo? Você parece que é bobo. Não cansa de ser legal com todo mundo? Você é uma pessoa, poxa, você é bom para uma, você estão abusando de você, vão vir com esse papo. Você não cansa de ser legal com todo mundo? Algumas pessoas vão se aproveitar disso, vão tirar proveito de você. Sabe qual é a resposta? A resposta é que o outro cachorrinho deu. Mas isso é um defeito delas, não meu. Sabe, se elas são mau caráter, isso não é um problema meu, eu não sou mau caráter. Eu não vou entrar na pilha do mau caráter para me tornar igual a ele, eu não vou descer ao nível dele. Eu vou fazer como Jesus fez. A minha vida, ninguém rouba, ninguém leva, ninguém toma, eu a entrego. Sabe que quando você toma a decisão de colocar em prática esses pontos aqui, Deus entra no circuito e aquilo que parece um grande sacrifício, perdoar, meditar na palavra, ser um praticante da palavra, parece um sacrifício muito grande, Deus entra no circuito e Ele dá para você o tempo que você achava que você não tinha, Ele dá para você a disposição que você achava que não tinha, Ele dá para você a força que você pensava que não tinha. A decisão é tua, o milagre é dele. Amém? Curva a sua cabeça, nós vamos orar. Sabe a importância? A gente não combinou isso, não houve um planejamento, mas o testemunho que você ouviu aqui no início do culto da Isabela vem muito a calhar, porque eu creio que há na igreja, como ela,
que afirmou: eu estava na igreja, mas eu era como Jó, conhecia Jesus só de ouvir falar. Eu não tinha um relacionamento íntimo com Ele. E de repente você está frequentando até uma igreja, frequentando essa igreja, mas você está passando por depressão, ansiedade, você está na beira de uma síndrome do pânico, e você pode sair daqui hoje curado. Você não precisa sair daqui levando o fardo que você trouxe. Você pode sair daqui deixando aos pés de Jesus o fardo que veio junto com você. Eu quero orar por você. Se há alguém aqui nessa noite que está passando por dias de angústia, depressão, aflição, porque há um problema não resolvido, há alguma coisa que te aflige. Mas deixa eu te dizer o seguinte: antes do problema ser resolvido, entre no descanso e confie, porque Deus está operando. Deus está no circuito. Ele pode enviar anjos, e anjos, e anjos, e mais anjos, para ficar ao teu redor, acampado ao teu redor, te protegendo, te guardando, trabalhando, para trazer para você a solução. A Bíblia diz isso lá em Hebreus, no capítulo 1, que os anjos são espíritos ministradores, enviados para ministrar na vida dos santos. Deus pode enviar anjos para trabalhar por você. Caramba! Vamos dar ordem agora então aos anjos, já que eles são servos, que os anjos vão agora buscar a grana que a gente precisa para pagar aquela conta. Vamos agora conversar com o Pai e pedir: Pai, traz agora a cura prometida para essa depressão, para essa angústia. Tira do meu coração a preocupação, a ansiedade. Tira do meu coração essa depressão, essa tristeza, porque a tua alegria é que é a minha força. Eu não aceito isso aí em nome de Jesus. Não me conformo de ficar curtindo esse problema sem fim. Vem agora com o teu poder e arrebenta cadeias, Pai. Arrebenta as cadeias que estão me prendendo. Eu tenho ouvido essa noite que eu sou administrador da minha bênção, então eu quero administrar isso aí. Eu quero declarar agora cadeias quebradas na minha vida. Eu quero declarar bênçãos fluindo na minha vida. Eu quero declarar prosperidade, cura, bênçãos sem medida, em nome de Jesus. Sabe, você tem sido atormentado por pensamentos de ansiedade, você não consegue dormir direito, você deita e fica aquela montoeira de pensamentos na cabeça, você fica tentando achar uma solução. Cara, eu quero que você saia daqui para poder testemunhar na semana que vem, como a Isabela testemunhou aqui. Há 5 anos eu não conseguia dormir, mas naquela noite eu dormi uma noite inteira em paz. Deus quer que você saia daqui curado. Deus quer que você saia daqui liberto. Deus quer que você saia daqui abençoado, em nome de Jesus. Então eu quero fazer 3 apelos aqui, para 3 grupos diferentes de pessoas. Se você nunca tomou uma decisão pessoal, consciente de ter a Jesus como seu Senhor e Salvador, e você está entendendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Ele e só Ele pode e precisa ser o centro da sua vida. Você já recorreu a santos, você já recorreu a religião A, B, C, mas você está entendendo que Jesus é o caminho, e você quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador hoje, nessa noite. Eu quero que você faça um sinal com uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Amém, Deus abençoe. 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 Amém, amém, Deus abençoe. Amém. Amém. Você que levantou a sua mão, vamos todos nós à igreja, vamos ficar de pé.